A arte medieval foi marcada pela forte influência da Igreja Católica nos aspectos sociais, econômicos e culturais da sociedade. Nesse período, o teocentrismo era a doutrina dominante e a Igreja exercia o poder absoluto, concentrando a produção científica própria da época e valorizando a criação divina. Como sendo única e oficial, a Igreja Católica não aceitava opiniões adversas às que pregava. Assim, no século XIII, criou o Tribunal do Santo Ofício, que ficou conhecido como Inquisição, para combater os chamados hereges, pessoas que se consideravam cristãs, mas que propunham novos dogmas ou negavam certos dogmas da Igreja. O cristianismo impôs a decomposição do mundo antigo e de tudo que representava como se fosse um meio de corrupção do espírito e do corpo. Assim, os resquícios do teatro antigo foram excomungados, juntamente com os atores, seus descendentes e as mulheres. Os antigos mimos romanos, bem como a comicidade presente neles, substituíram de maneira dispersa até aproximadamente o século X, quando então a igreja começou a realizar celebrações teatrais nas festividades sagradas. Os mimos foram formas teatrais desenvolvidas com grande sucesso na Roma Antiga. Consideradas populares, as peças eram compostas de piadas grosseiras e vulgaridades que causavam o riso. Os mimos eram representados em qualquer espaço, como estradas, arenas, plataformas de tábuas ou entrada de teatros. Os figurinos eram roupas comuns usadas por homens e mulheres das ruas. Entre os personagens, o bobo vestia roupa de retalhos coloridos e chapéu pontudo, como o personagem Arlequim na comédia Dell'Arte, que surgiu mais tarde. Ao contrário dos atores trágicos gregos que usavam grandes contornos, os atores de mimo usavam sandálias leves, o que rendeu a apresentação. Ao contrário da pantomima, os mimos eram formados por grupos de artistas. O diretor e ator principal de uma trupe de atores e atrizes de mimos era chamado de archimos. O teatro medieval litúrgico era uma produção popular de cunho religioso e de tradição oral, centrada em representações figurativas, ou seja, não havia texto dramático escrito. Os personagens eram bíblicos e santos e havia a apresentação de alegorias, anjos e demônios. As liturgias dramáticas eram representadas após a missa, ainda no interior das igrejas ou abadias. Logo após as liturgias dramáticas surgiram o drama litúrgico, no qual multidões assistiam às encenações e participavam delas. Quanto maior a participação da multidão, mais simples se tornava o texto dramático, de maneira que pudesse ser compreendido pelo povo. Foram muitas as formas teatrais medievais que surgiram uma das outras e coexistiram culturalmente. As principais são as moralidades, os milagres, os mistérios e os autos sacramentais.